Ora viva, então sejam bem-vindos a mais um destaque fora da caixa. No seguimento dos destaques fora da caixa, aqui com o nosso convidado José Lucas Espírita, hoje vamos falar de casos sugestivos de reencarnação. José Lucas, vamos por este caminho hoje? É de facto um tema que está muito em voga nos dias que correm. De acordo com algumas estatísticas, cerca de 70% a 75% da população mundial seriam adeptos da teoria da reencarnação. O que é muita gente, em 8 mil milhões de pessoas. Né? Só para esclarecer, a reencarnação é a ação de voltar a nascer num corpo de carne. Por exemplo, o corpo morre, as pessoas vão para o mundo espiritual, estão do lado lá há algum tempo, e depois o mesmo espírito volta a reencarnar, volta a nascer num corpo de um bebé, com o seu acervo de conhecimentos no seu psiquismo, que traz de vidas anteriores, que depois, à medida que o corpo vai crescendo, ele vai também desenvolvendo e tendo as suas tendências inatas, como o Platão falava. Portanto, a reencarnação é diferente de metempsicose, que era uma teoria que os antigos acreditavam que era a possibilidade de reencarnar como animal, como castigo, mas não, é metempsicose, isso não faz sentido, seria um retrocesso evolutivo incompatível com a evolução da vida, né? Portanto, a doutrina espírita defende a tese da reencarnação. Acontece que a reencarnação deixou de ser outrora uma crença. Sim. Aliás, é uma crença que não é partilhada por muitas, ou a grande maioria das religiões tradicionais, que acreditam na unicidade da vida, né, que também não faz sentido. Portanto, a reencarnação, sendo uma crença, hoje em dia deixou de o ser, porque existem muitas evidências científicas de que é uma realidade. Por exemplo, o maior pesquisador de reencarnação no mundo foi o Dr. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, no Departamento de Percepção da Vida Humana. Ele pesquisou cerca de 2.500 casos de crianças que se lembravam de vidas passadas em todo o mundo ao longo de 40 anos. Um homem notável. E ele tinha uma posição, tinha uma cátedra de psiquiatria na Universidade de Virgínia, tinha uma boa vida, ganhava bem, estável, né? Largou tudo para ir pesquisar para o Oriente, para o Líbano, para o Camboja, Vietnã, Índia e outros países, né? E também no Ocidente. E então é muito curioso, quando ele ia para o Oriente e dizia que estava a fazer pesquisas de reencarnação para tentar provar se aquilo era verdade ou não, tentar descobrir, eles diziam assim: doutor, você está a perder o seu tempo. Você vem pesquisar uma coisa que toda a gente sabe que é verdade, que é a cultura oriental. Sim. Depois vinha para o Ocidente e eles diziam assim: doutor, você está a perder o seu tempo. Toda a gente sabe que isso não existe. Curioso, então, mas ele não desanimou, né? E levou a carta à Garcia, como se costuma dizer. Então, quais são as evidências os casos sugestivos de reencarnação? São essencialmente 4. São as crianças que se lembram de vidas passadas, que falámos agora. São os meninos prodígio. Sim. São a regressão de memória a vidas passadas em estado de hipnose. Exatamente. E as comunicações espirituais. Falando de cada uma delas, por exemplo, nos casos, nas crianças que se lembram de vidas passadas, são casos muito típicos de pessoas que o corpo morreu, tiveram pouco tempo no mundo espiritual e voltaram. Portanto, o espaço entre vidas é muito curto, então as memórias estão mais vivas.
Exatamente. E há casos deliciosos pesquisados pelo Dr. Ian Stevenson, não só no Oriente, como também mais modernamente no Ocidente. O atual substituto do Dr. Ian Stevenson, que é um pedopsiquiatra, o Dr. Jim Tucker, que agora está a tomar conta do Departamento de Estudo da Percepção Humana na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Ele pesquisou, entre muitos outros casos, centenas ou milhares mesmo deles, pesquisou um que foi muito conhecido, de um piloto americano, de um miúdo, que agora tem provavelmente os seus 18 anos, mas que em criança ele tinha terrores noturnos, dizia que estava dentro de um avião, que estava a arder, que ia morrer, e então os pais tentavam arranjar alguém que tratasse do miúdo, que o ajudasse. Né? E então ele começou a dar pormenor, ele chama-se James Leninger, da família dos Leningers. E então ele assinava geralmente como James III, ou James o terceiro. Sim. Geralmente os americanos têm aquele hábito. O James é o pai, depois o filho James Jr., que é o segundo, o neto James III, por hipótese. E ele assinava James III. E os pais ficavam espantados porque é que ele assinava assim, porque ele era James Jr. Sim, nesta reencarnação, mas ele assinava como o terceiro. E então ele começou a dar todo um conjunto de pormenores de uma vida anterior em que ele teria sido piloto da Força Aérea Americana, ou aliás da Navy americana, e que teria sido abatido pelos japoneses na Batalha do Iowa, na guerra entre o Japão, na Segunda Guerra Mundial. Sim. E com pormenores, eu não vou aqui descrever todos os pormenores, isto dava para uma palestra de pelo menos 50 minutos, a falar assim muito rápido, ou de 1 hora, mas ele começou a dar pormenores tão assertivos e tão objetivos que o próprio pai, que não acreditava em nada de reencarnação, aliás, a muito custo teve de se vergar perante a realidade, começou a investigar pormenores, por exemplo, o nome do porta-aviões onde o avião aterrava, o nome do avião, que era o Corsair, uma característica que o avião tinha, que era geralmente ao aterrar no porta-aviões rebentava os pneus, ou rebentava um ou outro pneu, nome de colegas da mesma esquadra, que mais tarde, ainda nesta vida, o pai acabou por descobrir que estavam ainda vivos, com 60 e tal, 70 anos, e confirmaram todos os dados. Foi um dos casos fantásticos. Há um livro traduzido para o português chamado A Volta, que fala precisamente sobre esse caso, com muito pormenor. Ele foi estudado por vários cientistas, pesquisadores, e nomeadamente pelo Dr. Jim Tucker, que pegou nessa pesquisa científica rigorosa e apresentou como um paper científico que foi publicado nos Estados Unidos da América numa revista da área. Né? Isto às vezes acontece, crianças que parece que estão num processo, em termos mesmo cognitivos, emocionais, crianças com 4, 5 anos que falam de coisas extraordinárias, que a malta que não julga que ele que tem uma visão diferente, mas não está associado ou não o associam à reencarnação. Sim, aí, e ainda bem que fala nisso, aí encontramos a segunda evidência científica da reencarnação, que são os meninos prodígio. Essas crianças fantásticas, por exemplo, com 2 anos, sim, crianças que falam 6, 7 línguas sem nunca terem aprendido nesta vida. Claro. E os meninos prodígio, por exemplo, há um soviético com 4 ou 5 anos, era maestro de uma orquestra.
Claro. Né? Salvo, se não me falha a memória, no sudeste da atual Federação Russa. E há muitos casos desses, de crianças, meninos prodígio. Por exemplo, houve um outro caso de uma criança com 7 anos que se licenciou em Física Nuclear nos Estados Unidos. Sim. E que dizia que o grande objetivo da vida dele é provar cientificamente a existência de Deus. São coisas fantásticas. Né? Sim. Um outro muito conhecido também, quem acompanha através da internet, um jovem indiano que agora deve andar no casa dos 25, por aí, que com 12 anos fazia pequenas curas como se fosse um hábil cirurgião, tratamentos, né? E que conhecia a medicina de trás para a frente e chegou até a ser convidado a ir visitar um hospital de oncologia no Reino Unido. E ele dizia e discutia, lá com os médicos oncologistas, e ele dizia que o objetivo da vida dele era curar o cancro. E então são coisas que não entram dentro da faixa da normalidade, né? Do crescimento normal de uma criança, né? E que nos fazem ver. E só há uma explicação para isso, né? São espíritos mais evoluídos que nesta reencarnação, muito cedo, têm acesso àquele conhecimento que normalmente está arquivado no subconsciente. Sim. Nós, os normais, passa a expressão, de vez em quando temos fugazes intuições do nosso passado, né? Flashes que nos vêm. Eles não, os meninos prodígio, têm acesso a essa informação e convivem com isso com a maior das naturalidades. Né? Sim. O que também para eles não é fácil. O serem compreendidos nesta sociedade. Nessa sociedade. Portanto, temos já esses 2 casos que falámos, portanto, os meninos que se lembram de vidas passadas, os meninos prodígio. Depois temos as comunicações espirituais. O que é isso? Isso aconteceu muito com o médium Franciscano Xavier no Brasil, pessoas que às vezes os filhos faleceram de acidente com 4, 5 anos e com uma dor enorme iam ter com ele. E ele dizia, não se preocupe que o seu filho vai voltar com esta característica, com aquela, como menino, como menina. E isso acontecia às vezes quando a mãe já não podia ter filhos, ou porque tinha feito uma laqueação de trompas, ou porque já estava fora da idade, como se costuma dizer. Sim, né? Sim. Por exemplo, há um cientista brasileiro, o engenheiro Hernani Guimarães Andrade, que tem um livro editado que é Reencarnação no Brasil. E nesse livro ele coligiu 8 casos pesquisados por ele de crianças que se lembravam de vidas passadas, e um deles foi precisamente o caso Jacira Ronaldo, em que o espírito do Ronaldo, portanto, quando estava reencarnado como Ronaldo, por problemas existenciais, ele acabou por se suicidar com um veneno de cor avermelhada. E então, passado uns anos, a irmã do Ronaldo, portanto, começou a ter problemas de ordem espiritual. Ela era católica, ferrenha, não acreditava nada em espiritismo, mas sentia-se tão mal que algumas amigas disseram, olha, vá ali àquele centro espírita, vá pedir ajuda, etc. E assim foi. E através dos médiuns manifestou-se o espírito do Ronaldo, suicida, a dizer a essa senhora, que era irmã, a dizer, olha, eu preciso que tu me recebas como teu filho, porque eu estou num grande sofrimento, preciso de voltar, de acordo com os benfeitores espirituais, os espíritos superiores, preciso de voltar novamente à carne para me esquecer da asneira que eu fiz. E vou voltar como rapariga. Uhum. E ela não acreditou nada daquilo, mas disse, pronto, está bem. E, entretanto, passados uns tempos, ela engravidou e teve uma filha. Coincidência. Deram-lhe o nome de Jacira. Sim. Acontece que a Jacira lembrava-se de situações vivenciadas pelo Ronaldo com 4, 5 anos.
desde as brincadeiras, desde pequenos acidentes, etc. E quando via a mãe a fazer groselha, que era daquela cor do veneno, ela entrava em pânico, começava aos gritos a dizer: não bebam isso, vocês vão morrer. Uma associação de ideias inconscientes ao veneno de vidas passadas. Essa é a terceira evidência que está estabelecida não só através do engenheiro Hernani Guimarães Andrade, mas também através do Dr. Ian Stevenson, que já falámos, o notável psiquiatra americano. E temos ainda uma quarta evidência dos casos sugestivos de reencarnação, que é a regressão de memória. Por exemplo, a regressão de memória é quando a pessoa entra num estado alterado de consciência. Sim. Pode ser uma hipnose superficial em que a pessoa está simultaneamente num estado alfa e no estado beta, né? Portanto, ela não perde a consciência, mas está num estado alterado de consciência. Digamos que simultaneamente está em dois planos. E pode ser em hipnose profunda, sim, no estado mais em profundo, que a pessoa não se lembra de nada, a sessão é gravada e no fim da sessão de hipnose é posta a cassete, agora não há cassetes, sim, o gravador, o áudio, para que a pessoa entenda o que se está a passar com ela. Sim, e foi isso que aconteceu, por exemplo, com uma notável psicóloga americana, a doutora Edith Fiore, que tem um livro que é best-seller, que é Já Vivemos Antes, o título. Podem encontrar em qualquer livraria. Se estiver esgotado, encontram em PDF, certamente, na internet gratuito. E então, a doutora Edith Fiore era uma psicóloga clínica. Ela não acreditava na reencarnação, até por causa da sua orientação religiosa. E havia uma senhora com 140 quilos que tinha uma compulsão para comer, e queria tratar-se, queria resolver aquilo. E a psicóloga, a doutora Edith Fiore, pensava que ela tinha passado fome durante a gestação. Então fez hipnose profunda, gravou a sessão e fê-la regredir até ao estado de gestação. E nada. Até que ela manda a regredir mais um pouco ao princípio da gestação e ela começa a manifestar outra personalidade. Começa a dizer: eu sou fulana de tal, que viveu algures aqui naquela zona que agora é a Holanda, os Países Baixos, que tinha tido 3 filhas, deu o nome das filhas e disse que tinha morrido à fome porque tinha apanhado lepra e toda a gente a largou, tinha ido para uma espécie de sítio de leprosos, tinha morrido à fome. Olhem que interessante. Daí a compulsão nesta vida para comer, com medo de morrer à fome. Perfeito. O trauma de vidas passadas. A doutora Edith Fiore, não acreditando em reencarnação, parou imediatamente com a sessão. Só vamos continuar para a semana. Na semana seguinte e na outra semana a seguir, durante 2, fez o mesmo procedimento. E ela deu as mesmas respostas. E então ela, como cientista que era, pegou na mala, foi de avião para a localidade onde ela disse ter vivido e através dos registros feitos nas paróquias e nos institutos civis, encontrou que havia uma senhora com aquele nome que tinha tido 3 filhas com os nomes das filhas e que tinha falecido. Estava tudo. De coisa. Então, a partir daí, a doutora Edith Fiore começou a fazer mais experiências com os seus pacientes, fazendo a regressão de memória ao período antes da gestação e começou a encontrar factos similares que ela ia pesquisar e encontrava. Então tornou-se, nos últimos 10 anos de vida, já faleceu, tornou-se uma grande divulgadora da reencarnação pelo mundo inteiro, fazendo conferências, workshops, seminários, etc. E, de facto, estas 4 evidências científicas da reencarnação, portanto, os meninos que se lembram de vidas passadas, os meninos prodígio, as comunicações espirituais e a regressão de memória, não nos deixam dúvidas de que, de facto, nós já vivemos antes, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. E esta última que o José Lucas falava, a regressão a vidas passadas, utilizando o estado modificado de consciência, que pode ser
que é a hipnose, não é? Esse modificado pode ajudar, como foi o exemplo dessa pessoa que estava com um peso e só queria comer, pode ajudar a melhorar as condições de vida da pessoa atual. Sem dúvida. Eu tenho essa experiência própria, passa a redundância, nos meus 29 anos, por aí, né? Tinha algumas dificuldades que eram um conflito entre o sentimento e a razão, que eu não conseguia resolver. E então eu fiz psicoterapia durante 2 anos com uma psiquiatra, que curiosamente é espírita, que atualmente é diretora do Serviço de Psiquiatria do Hospital do Barreiro, e fiz regressão de memória e lhe garanto que 80% a 90% das minhas limitações que na altura tinha foram resolvidas com isso. Eu vivenciei traumas do passado muito fortes, nomeadamente no tempo da Idade Média, que ainda hoje se repercutiam no presente. E depois disso ser tratado é como se abrisse uma gaveta, arrumasse aquelas emoçõezinhas todas, fecha a gaveta com uma reprogramação mental, com neurolinguística, com outras coisas, etc. Sim. E graças a Deus estou muito melhor e vivo com uma qualidade de vida que não tinha até então. Com leveza, que é o importante. Sem dúvida. Essa leveza. José Lucas, muito obrigado pelo caminho que nos trouxe hoje nos casos sugestivos de regressão. Marcamos encontro já na próxima semana com outros casos que o José Lucas faz o favor de nos trazer. Até lá, continuação de uma boa semana.